Eles aceleraram ao máximo. Sem cintos de segurança, sem redes de proteção e absolutamente nenhum plano para parar. Dirty Mary, Crazy Larry não era apenas um filme. Era uma aventura imprudente e eletrizante que pegou o público de surpresa em 1974 e não lhe deu descanso. Hoje, vamos explorar 21 fatos estranhos, selvagens e pouco conhecidos sobre este filme lendário. O caos dos bastidores, os segredos da seleção de elenco, a verdadeira história por trás daquele final que ninguém esperava e uma curiosidade tão estranha que guardamos para o final. Prepare-se, porque no Rewatch Club nós não apenas reassistimos aos filmes, mas também à loucura que os antecedeu, o romance que ninguém leu. Antes mesmo de haver um único ruído de pneu na tela, já existia um livro. Dirty Mary, Crazy Larry foi baseado em um romance relativamente obscuro de 1963 chamado The Chase, de Richard Hankins. Uma história pulp e ágil sobre dois homens que assaltam o gerente de um supermercado e tentam fugir da polícia. O romance foi discretamente adquirido pelo produtor Norman T. Herman, que viu nele algo que a maior parte de Hollywood havia ignorado por mais de uma década. É um daqueles casos em que um livro de bolso esquecido se tornou um marco cultural. E a ironia é que quase ninguém que ama o filme jamais ouviu falar do livro que o inspirou. O material original tinha uma crueza genuína, mas os cineastas estavam prestes a levá-lo para um caminho muito mais perigoso. Peter Fonda ainda estava fugindo de Easy Rider. Quando Peter Fonda aceitou interpretar o arrogante e calculista Larry, ele ainda vivia firmemente à sombra de Easy Rider, o fenômeno da contracultura de 1969 que ele coescreveu e estrelou. Os estúdios estavam ávidos para capturar novamente aquela energia rebelde, e Fonda era o rosto que eles mais procuravam. Ele supostamente tinha sentimentos complexos sobre ser estereotipado como o fora da lei descolado sobre rodas. Mas não podia negar que o papel de Larry lhe caía como uma luva. O que torna tudo interessante é que Larry é, na verdade, mais frio e calculista do que Billy, de Easy Rider. Ele tem um lado mercenário. Fonda trouxe uma intensidade latente ao papel que fez Larry parecer genuinamente perigoso, não apenas descolado. Era a mesma frequência, sintonizada em um canal mais sombrio. Susan George tinha um segredo. Eis algo que sempre confunde as pessoas. Susan George, a atriz que interpretou a espirituosa e imprevisível Mary, era completamente britânica. Nascida em Londres, ela já era internacionalmente conhecida por seu papel comovente em Cães de Palha, de Sam Peckinpah, em 1971. Um filme que a tornou uma das atrizes mais comentadas do início dos anos 70. Para Dirty Mary, Crazy Larry, ela teve que esconder seu sotaque natural e incorporar uma americana descarada e impulsiva, aparentemente sem filtro. Ela conseguiu isso de forma tão convincente que a maioria do público americano nem percebeu. A química entre ela e Fonda era eletrizante e combativa, uma dinâmica de atração e repulsão que conferia ao filme uma tensão romântica genuinamente imprevisível. Você nunca sabia ao certo se Mary ia beijar Larry ou dar-lhe um soco. O diretor também era britânico. E aqui está a reviravolta que vai te surpreender. Não só a atriz principal era britânica, como o diretor também. John Hall, cineasta londrino, foi contratado para dirigir esta história de perseguição de carros tipicamente americana, após ter dirigido A Lenda da Casa do Inferno em 1973, um filme de terror sobrenatural. Em teoria, isso parece uma combinação incompatível. Na prática, Hoof trouxe um olhar de fora para a paisagem das rodovias americanas, o que conferiu ao filme uma qualidade ligeiramente exagerada, quase mitológica. Ele tratou as estradas abertas da Flórida como um palco para algo primitivo. O que é notável é a forma como o filme se sente perfeitamente enraizado na cultura americana, apesar de tanto o diretor quanto a protagonista feminina serem do outro lado do Atlântico. Às vezes, os melhores observadores são aqueles que olham de fora. O Dodge Charger de 1969 era a verdadeira estrela. Pergunte a qualquer fã do filme qual é a lembrança mais vívida.
e há uma grande chance de que não seja uma fala, mas sim o carro. O Dodge Charger. 440 de 1969 que Larry e Dee conseguem se tornou quase um coadjuvante. Tinha presença. Tinha imponência. Quando aquele motor acelerava em uma reta na Flórida, você sentia a vibração no peito. A equipe de produção conseguiu vários carregadores para as filmagens porque sabiam o que estavam fazendo. Então, qual é a velocidade máxima dele? O carro se tornou um símbolo de toda a filosofia do filme. Potência bruta, muscle car americano, belo e destrutivo ao mesmo tempo. Os entusiastas de carros têm vasculhado cada pedaço de filmagem daqueles Chargers nos bastidores há 50 anos. Aquele carro não apenas apareceu em um filme, ele era o filme. Vários carros foram destruídos durante a produção. Como estamos falando do Charger, a produção não usou apenas um, mas vários. Isso aconteceu antes da computação gráfica conseguir simular um veículo derrapando lateralmente a 145 km/h em um cruzamento na Flórida. Então, os cineastas fizeram o que qualquer produção que se prezasse nos anos 70 faria. Fizeram de verdade. Carros reais, velocidade real, consequências reais. Coordenadores de dublês e pilotos levaram aqueles Chargers ao limite absoluto e mais de um teve uma aposentadoria precoce. O orçamento de produção teve que levar em conta a substituição de vários veículos, o que representou um custo significativo para um filme que não contava com os recursos de um blockbuster. Cada derrapagem e cada quase acidente que você vê na tela foi conquistado com muito esforço. Não existe substituto algorítmico para esse tipo de autenticidade, e o público em 1974 podia sentir a diferença. Filmado quase inteiramente em locações na Flórida. Os vastos espaços abertos, as estradas planas que se estendem até o horizonte, a sensação de que LA está sempre a um condado de distância, tudo isso não é cenário. Dirty Mary Crazy Larry foi filmado quase inteiramente em locações na Flórida, principalmente nos arredores de Gainesville e na zona rural circundante. A produção escolheu locações que permitissem que as sequências de perseguição respirassem e se desenvolvessem. As longas e retas rodovias da Flórida proporcionaram perseguições dramáticas, mas o estado também ofereceu uma textura específica. Cidades desgastadas pelo tempo, sol escaldante e uma paisagem que parecia indiferente ao drama humano. As filmagens em locações externas adicionaram uma autenticidade que um estúdio simplesmente não conseguiria replicar. Quando você assiste aquelas cenas de perseguição e algo parece genuinamente vasto e incontrolável, é porque era mesmo. O terreno não estava fingindo, nem os motoristas. A atuação implacável de Vic Marrero. Se Peter Fonda deu ao filme sua frieza e Susan George sua intensidade, Vic Marrero lhe conferiu sua gravidade. Marrero interpretou o Capitão Franklin, o policial determinado e cada vez mais furioso que se recusa a deixar o trio escapar. Sua atuação ancorou a atenção do filme em algo real. Um homem cujo orgulho profissional e genuína indignação por ter sido despistado se fundiram em algo quase pessoal. Marrero trazia uma energia vibrante e intensa a cada cena em que aparecia. Vê-lo perseguir o Charger com pura força de vontade fazia a perseguição parecer menos um procedimento policial e mais uma vingança. Tragicamente, Vic Marrero faleceu em 1982 durante as filmagens de Além da Imaginação, Twilight Zone. O filme foi vítima de um acidente devastador no set que chocou a indústria. Enquanto isso, em casa, um acidente bizarro transforma um set de filmagem de um filme de guerra em um desastre da vida real, matando o veterano ator Vic Morrow. Seu trabalho em Dirty Mary Crazy Larry permanece como um dos exemplos mais puros do que ele era capaz. O filme foi lançado pela American International Pictures. Dirty Mary Crazy Larry foi distribuído pela American International Pictures, o estúdio que construiu toda a sua identidade em filmes de gênero baratos, rápidos e irresistivelmente assistíveis. A AIP era a casa dos filmes de praia, filmes de motoqueiros e da Roger Corman Productions.
Eles sabiam exatamente como comercializar este filme e, crucialmente, sabiam exatamente quem apareceria para assisti-lo. O estúdio entendia o público dos drive-ins intuitivamente. Eles queriam velocidade, atitude e algo que parecesse um pouco perigoso. A AIP posicionou o filme perfeitamente, explorando o apelo fora da lei e o carisma bruto do carro. O instinto de marketing da empresa transformou um filme de estrada com orçamento modesto em um dos maiores sucessos de bilheteria do verão de 1974. Sem a força de distribuição e a sensibilidade cultural da AIP, este filme poderia ter sido uma curiosidade regional em vez de um fenômeno nacional. Um fenômeno dos cinemas drive-in. Aliás, falando em público, a turma dos drive-ins adotou esse filme como se fosse seu. Bem, este filme só poderia ter sido feito na era dos cinemas drive-in. No verão de 1974, Dirty Mary Crazy Larry estava em cartaz nos cinemas drive-in por toda a América, atraindo multidões que surpreenderam até mesmo o estúdio. Havia algo em assistir a uma perseguição de carros através do para-brisa em um drive-in que criava uma experiência complexa, quase imersiva. Seu próprio carro estacionado no escuro enquanto o outro cruzava a tela a 160 km por hora. O filme se tornou um verdadeiro sucesso de boca a boca, e esse impulso popular o impulsionou a um sucesso significativo de bilheteria. Os fãs dos anos 70 se lembrarão disso vividamente. O calor do verão, os alto-falantes do carro crepitando e aquele Charger devorando a estrada como se tivesse um compromisso importante. Não era apenas um filme, era uma lembrança de verão. O orçamento versus a bilheteria. Aqui está um número que destaca o sucesso do filme. Dirty Mary Crazy Larry foi feito com um orçamento relativamente modesto. Relatos sugerem algo entre 1 e 2 milhões. Ao final de sua exibição nos cinemas, o filme arrecadou significativamente mais. Algumas estimativas apontam que o retorno foi muitas vezes superior ao investimento inicial. Para a AIP, esse era exatamente o modelo que eles haviam aperfeiçoado. Manter o orçamento enxuto, tornar a ação realista e oferecer ao público algo visceral. O desempenho financeiro do filme não foi apenas bom para uma produção de baixo orçamento do gênero, foi realmente impressionante em todos os sentidos. Provou que não é preciso um orçamento milionário de Hollywood para atrair público para as salas de cinema. Basta um ótimo carro, 2 protagonistas convincentes e a sensatez de sair do caminho e deixar as câmeras filmarem. Se você gostou dessas informações, faça-nos um favor. Clique no botão curtir. Deixe um comentário abaixo. Adam Rohr como o herói desconhecido. Embora Fonda e George dominem a memória cultural do filme, o terceiro elemento dessa equipe improvável merece um reconhecimento significativo. Adam Rohr interpretou Dee, o mecânico habilidoso que mantém o Charger funcionando e serve como a consciência um pouco mais sensata do grupo. Rohr tinha uma sólida experiência no gênero. Ele havia participado de vários filmes de motoqueiros da AIP no final dos anos 60 e era uma presença natural e confiável na tela. Sua química com Fonda parecia genuína, como se fossem duas pessoas que trabalhavam juntas há tempo suficiente para antecipar os próximos passos uma da outra. Works D é quem parece mais consciente de que todo o plano está se desfazendo, e observar esse crescente temor em sua atuação confere ao filme uma camada emocional que a pura velocidade das sequências de perseguição poderia de outra forma abafar. O assalto que deu início a tudo. O que muitos espectadores casuais podem não perceber completamente em uma primeira assistida é o quão metódico é o assalto inicial do filme. Larry e Dee não assaltam um banco. Eles fazem algo muito mais calculado. Chantageiam o gerente de um supermercado, usando a família dele como moeda de troca para forçá-lo a entregar o dinheiro do cofre da loja. E isso complica imediatamente qualquer leitura simplista de Larry como um malandro adorável. Ele é inteligente, implacável e disposto a aterrorizar uma família comum para conseguir o que quer. Essa ambiguidade moral era incomum para um filme que o marketing posicionou como uma aventura divertida e descontraída. A sequência de abertura, essencialmente, revela quem essas pessoas realmente são
e mesmo assim desafia você a torcer por elas. A maioria do público torceu. Essa tensão é parte do que fez o filme ficar na memória. As cenas com o helicóptero eram perigosamente reais. As sequências aéreas em Dirty Mary, Crazy Larry, aquelas tomadas em que um helicóptero da polícia sobrevoa o Charger e a câmera captura a perseguição de cima, não eram as filmagens confortáveis e controladas de que as produções modernas desfrutam. Isso foi em 1974. As normas de segurança nos sets de filmagem eram consideravelmente mais flexíveis do que são hoje, e a pressão para obter imagens dinâmicas muitas vezes se sobrepunha à cautela. Dublês e operadores de câmera trabalhavam em condições que hoje seriam motivo de grande preocupação. Os operadores do helicóptero voaram em baixa altitude para se aproximarem da ação, e a margem de erro era extremamente pequena. O fato de as imagens aéreas terem ficado tão boas é uma prova da habilidade e da coragem de todos os envolvidos, e talvez uma pequena dose de sorte. As imagens têm uma imediaticidade que chega a causar ansiedade, e agora você sabe por quê. O filme ajudou a moldar um gênero. É difícil exagerar a influência de Dirty Mary, Crazy Larry na onda de filmes de perseguição de carros e filmes de estrada sobre foras da lei que se seguiu no final dos anos 70. Filmes como Smokey and the Bandit, de 1977, e todo o movimento cultural em torno de perseguições de carros entre a lei e o crime devem muito ao que este filme demonstrou ser possível. O modelo era claro. Protagonistas carismáticos, um carro imparável, um policial implacável e as vastas estradas americanas. O que Dirty Mary, Crazy Larry provou foi que o público não precisava de um enredo complexo. Precisava de ritmo. A fórmula não influenciou apenas outros filmes. Influenciou também a televisão, com séries como Os Gatões, The Dukes of Hazzard, levando o mesmo DNA básico para as salas de estar do início dos anos 80. O Charger talvez seja a ligação mais direta entre este filme e o icônico General Lee daquela série. Nunca houve uma sequência, e o motivo é óbvio. Dado o sucesso comercial do filme, seria de se esperar que uma continuação fosse inevitável. O instinto de Hollywood é sempre o de repetir a fórmula, maior e mais impactante. Mas Dirty Mary, Crazy Larry nunca teve uma sequência. E depois de assistir ao final do filme, o motivo fica óbvio. A história não deixa nenhuma porta aberta. Ela a fecha definitivamente. Não havia para onde ir porque os cineastas escolheram o desfecho em vez da franquia. Essa é uma decisão genuinamente rara para um filme de gênero lucrativo em qualquer época e confere ao original uma completude que a maioria dos filmes de ação jamais alcança. A história termina, ponto final. O fato de você achar isso devastador ou catártico provavelmente diz algo sobre o que você esperava do filme, mas não dá para negar que ele é intransigente. O filme foi um reflexo perfeito da cultura anti-autoritária dos anos 1970. O início da década de 70 foi marcado pela desconfiança em relação ao governo, às instituições e à autoridade em geral. O escândalo de Watergate estava se desenrolando em tempo real, enquanto este filme era produzido e lançado. A contracultura do final dos anos 60 havia se transformado em algo mais cínico e cru. Nesse contexto, surgiu um filme onde os heróis são criminosos e a lei é apenas mais um obstáculo a ser superado. Dirty Mary, Crazy Larry não criou essa atmosfera. Ele a refletiu. O público reconheceu algo no desprezo de Larry pelo sistema e em sua crença de que a pura velocidade poderia superar as consequências. O filme funcionou quase como uma projeção fantasiosa de um sentimento que milhões de americanos alimentavam em segredo. Não se pode compreender totalmente seu apelo sem entender o clima emocional específico da América em 1974. O título quase foi alterado. Parece impossível agora, mas houve uma séria consideração em mudar o título do filme antes do lançamento. Segundo relatos, os executivos do estúdio achavam que Dirty Mary, Crazy Larry era muito coloquial, muito grosseiro, e que poderia afastar o público em geral. Eles não estavam totalmente errados ao dizer que era um filme pouco convencional, mas estavam errados quanto ao efeito. A irreverência do título era justamente o que o tornava memorável.
ele dizia exatamente que tipo de filme seria aquele antes mesmo de você comprar o ingresso. A atitude já estava embutida no letreiro. No fim das contas, o título permaneceu o mesmo e se tornou um dos títulos de filmes mais distintos e imediatamente reconhecíveis da década. Às vezes, o instinto de lixar as arestas é o pior instinto que existe. O trabalho prático de dublês estabeleceu um novo padrão. Em 1974, as cenas de ação com carros em Hollywood haviam se tornado cada vez mais sofisticadas, mas Dirty Mary, Crazy Larry elevou a direção prática de carros a um nível que impressionou até mesmo veteranos experientes da indústria. Dirty Mary, Crazy Larry foi o thriller de perseguição de 1974, estrelado por Peter Fonda e Susan George. A equipe de dublês teve que executar manobras em alta velocidade em vias públicas reais, não em pistas fechadas ou ambientes controlados, o que significava que a linha entre uma ótima tomada e uma catástrofe era realmente tênue. Os pilotos eram extraordinariamente habilidosos, e a coordenação necessária para fazer com que o carro da câmera, o carro principal e os veículos de perseguição se movessem em alta velocidade no mesmo enquadramento foi uma façanha logística e física. Observe atentamente as sequências de perseguição e você notará que a geografia é consistente. Não são fragmentos editados. Muitas dessas cenas são tomadas longas e contínuas de veículos reais em movimento em velocidade real. Isso não é edição, é direção. O final dividiu o público ao meio. Precisamos falar sobre o final e vamos parar por aqui antes da informação extra, que é onde a verdadeira história se desenrola. O que podemos dizer é o seguinte: quando Dirty Mary Crazy Larry foi lançado, seus momentos finais causaram uma verdadeira ruptura no público. As pessoas saíam dos cinemas drive-in em silêncio atônito. Algumas estavam com raiva. Outras achavam que era uma obra-prima do cinema nihilista. Pouquíssimas se mantiveram neutras. O final é brutal em sua simplicidade e intransigente em sua recusa em recompensar o público com a fuga que inconscientemente almejavam. Foi uma declaração e, independentemente de os cineastas a terem pretendido como uma correção moral ou simplesmente como um soco dramático no estômago, funcionou. Décadas depois, esse final ainda é a primeira coisa que as pessoas mencionam quando o filme é citado. Mas há mais uma camada que quase ninguém conhece, e vamos guardá-la para o conteúdo extra. Curiosidade. O final não estava no romance e o trem era real. Aqui está o fato que muda tudo. O famoso final de Dirty Mary Crazy Larry, aquela colisão com um trem que encerra o filme com uma brutal e instantânea fatalidade, não estava no romance original. O livro de Richard Onus tinha uma conclusão completamente diferente. A cena final com o trem foi concebida durante a produção como uma forma de dar ao filme um ponto final inequívoco e inegável. Mas eis a parte que realmente surpreende as pessoas. A sequência da colisão foi filmada usando um trem e vagões de verdade. Sem miniaturas, sem maquetes, sem truques visuais para suavizar o impacto. Eles montaram tudo, começaram a filmar e destruíram veículos reais com uma locomotiva de verdade. O resultado é uma filmagem impactante, com um peso físico que nenhum efeito especial conseguiria replicar. A razão pela qual aquele final parece tão real é porque foi. Eles realmente fizeram aquilo. E o público em 1974 não fazia a menor ideia do que estava por vir. 50 anos depois, Dirty Mary Crazy Larry ainda impacta como um soco no estômago. É um filme que compreendeu algo visceral sobre seu público. Sua sede de velocidade, seu apetite por rebeldia e sua complexa relação de amor com personagens que vivem completamente à margem das regras. O carro, a estrada, a perseguição e aquele final inesquecível ficaram gravados para sempre na memória de todos que o assistiram em um cinema drive-in numa noite de verão de 1974. Não é apenas um filme cult, é uma cápsula do tempo. Agora é a sua vez. Qual momento deste filme ainda te impressiona? O final te fez parar por um instante ou acelerar ainda mais o seu amor por ele? Deixe sua resposta nos comentários. Lemos todos eles.
E se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Não seja como o Larry. Não deixe passar algo bom sem parar.